Tu és minha fonte. Põe a mão no seu coração. Deus, eu estou aqui nesta manhã. Fale comigo. Deus, eu estou aqui nesta manhã para ouvir a tua voz, porque a tua palavra me ensina, me exorta e me abençoa. Fala comigo, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Pode se assentar. Bom dia para todos, para aqueles que eu não falei ainda. Abra sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 9. Diz para o seu irmão que está assim do lado, ó, é nessa hora, fala para ele, que o diabo tenta roubar a sua bênção. Fica ligado. Eclesiastes 9, versículo 8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua. Na NVI diz assim: esteja sempre vestidos com vestes de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Aqui, o salmista Salomão, ele está falando da necessidade de andarmos numa vida em santidade. Ele está falando, a todo tempo, sejam alvas as tuas vestes. Ele está falando de vestes limpas, de vestes brancas, de você andar de cabeça erguida espiritualmente. Muitas vezes nós estamos andando de cabeça erguida porque estamos com as nossas contas pagas, porque não devemos nada a ninguém, porque estamos com o carro em dia, com as prestações em dia, com o aluguel, com a mensalidade, com os nossos compromissos. Isso é motivo de você se orgulhar. Sim, é motivo de você se orgulhar. Porém, se você veio para o mundo espiritual e decidiu que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, a todos os dias você é levado como ovelha ao matadouro, está escrito. Por isso a necessidade de nós estarmos todo o tempo com vestes brancas. Isso quer dizer purificados, limpos. Limpos diante daquele que arrancou as nossas vestes de imundícia, limpos diante daquele que se fez justiça em nosso favor, limpos diante de Deus e diante dos homens. Conheço muitas pessoas que estão limpas diante dos homens, mas não estão limpas diante de Deus. Conheço muitas pessoas que acham que estão limpas diante de Deus, mas que não estão limpas diante dos homens. Ou seja, se não estão limpas diante da lei dos homens, nunca vão estar limpas diante de Deus. E agora? Se a Bíblia diz que Deus respeita a lei dos homens, pastor, mas a lei é ruim, os tributos são muitos, o Brasil está perdido, não vejo um vislumbro mais salvação. Enquanto você morar no Brasil, você está sujeito às leis brasileiras. Quando você mudar para os Estados Unidos, você vai estar sujeito às leis americanas. Na Espanha a mesma coisa, na Austrália, na Inglaterra. Mas aonde quer que você esteja, você vai ter que respeitar as leis dos homens para que você possa ser respeitado diante de Deus. Ele quis assim, não pergunte para mim por quê. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Nós temos visto muitas pessoas que frequentam a igreja, tem carteirinha de membro e tudo. Eu acho que quando o Satanás manifestar na vida de um vizinho, na vida de um amigo, ela vai pegar aquela carteirinha de membro e vai ficar batendo na cabeça das pessoas para expulsar o diabo. Porque aquela carteirinha de membro deve ter algum poder para fazer, né? Para expulsar o demônio. Não tem.
Você pode ser o melhor membro da melhor igreja, você pode ser o melhor membro da igreja mais ungida do planeta. Se você não estiver bem com Deus e com os homens, você não está de vestes limpas. E espiritualmente, se não estamos com vestes limpas, estamos com vestes o quê? Não existe no Evangelho um meio termo. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada nenhuma palavra em que você possa justificar-se de viver um meio termo. Não existe. Quando você vem para o Evangelho, ou você está no Evangelho, ou você está no muro, ou você está fora do Evangelho. E como eu já falei algumas vezes, e vocês já estão cansados de saber, que o muro é o lugar da indecisão. E o lugar da indecisão não pertence a Deus. Se você está em cima do muro, não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe se quer servir, não sabe se quer ser crente, não sabe se aguenta, não sabe se você deseja, você está em cima do muro. E eu falava uma coisa para os obreiros, e muitas vezes nós invertemos as prioridades da nossa vida. E muitas vezes nós atribulamos coisas erradas por termos uma visão errada. Por exemplo, as pessoas, eu costumo falar para os obreiros, que hoje na Brotando Vidas nós fazemos a obra oficialmente 2 vezes por semana. Verdade ou não é? Às quartas e aos domingos. E ficamos aqui às quartas, de repente, 3 horas. E às vezes no domingo ficamos mais tempo, 4 horas, 5 horas, atendendo vocês, fazendo um lanchinho com vocês, que tem sido uma bênção essa comunhão. Só que essas 4 horas, muitas vezes nós atribulamos como peso. É pesado. Vamos lá. Quem aqui trabalha fora? Levanta a mão. Pessoal, vocês precisam trabalhar mais, hein? Quem aqui trabalha em casa, levanta a mão. Opa, obrigado, Jesus. Quando nós trabalhamos, nós geralmente temos um expediente que começa ou às 7 da manhã, ou às 8, e vai até 5, 6 horas da tarde. Quem concorda, diga amém. Amém. Durante todo esse tempo, essas 7, 8 horas, 10 horas às vezes de trabalho, nós temos que conciliar as coisas. Pagar as nossas contas, nos preocupar com o fornecedor, com o cliente, com isso e com aquilo. E muitas vezes, no meu caso, quando eu chego em casa, eu não tenho empregada. Eu tenho que chegar em casa e colocar toda a casa em ordem junto com a minha esposa. E depois, quando eu chego e ponho a casa em ordem, eu tenho que ser pai, porque fazer filho todo mundo sabe fazer, mas ser pai poucos sabem ser. Então eu tenho que me render ao meu cansaço e sentar na mesa para estudar com meu filho 1 hora, 1h30. E depois que eu estudei com ele, eu tenho que ajudar a minha esposa com as coisas da janta. Ela está fazendo lá a comida. Depois disso, temos que lavar a louça. Depois da louça, temos que preparar as coisas do dia seguinte. E ficamos uma rotina talvez de 10 a 12, 15 horas por dia. Por dia. E achamos que 4 horas por semana é fardo para vir à igreja, para fazer a obra. Se eu fico 15 horas por dia, às vezes até mais, tem pessoas que ficam 18 horas. Será que o fardo é vir para a igreja? Será que o fardo é fazer a obra? Como é que Satanás tem o poder para inverter aquilo que não pode ser invertido? Pergunta para o seu irmão, por que Satanás faz isso? Pergunta para ele.
Ele faz isso porque ele é o enganador das nações. Ele é o enganador das nações. Ele faz com que você veja que existe coisa onde não há. Ele faz que você não veja coisas onde há. Ele faz com que você se aborreça, porque um irmão lá de trás olhou, e no momento que você olhou para o irmão, ele estava rindo. Aí você falou: esse irmão riu de mim, nunca mais volto para essa igreja. Ah, você viu, eu passei pela obreira, falei bom dia para a obreira, e a obreira falou bom dia para mim, e veio, em vez de me abraçar, abraçou a irmãzinha que está lá de trás. Deus me livre, essa igreja não sabe receber as pessoas. Nós estamos firmados em quem? A nossa raiz está onde? Nós somos firmados no Evangelho, numa coisa viva, edificada na pedra de esquina, onde os edificadores rejeitaram. Nós estamos edificados no lugar onde vimos há 2 ou 3 semanas atrás, que nem os principados, potestades, por vir, o futuro, o presente, o céu, o inferno, pode te separar do amor de Cristo. É nisso que estamos edificados. Chegamos no culto, às vezes, um lugar de vitória. A Bíblia chama lugar de deuses. A Bíblia fala lugar de deuses. Congregação de poderosos. E nós chegamos na igreja assim: ai, eu só vim aí hoje pela misericórdia. Ai, eu estou pela graça. Ai, eu não estou aguentando. Será que nós fomos chamados para estar num lugar desse? Eu vou dizer para você, eu não estaria. Deve estar o quê? Uns 40 graus lá fora? É verdade ou não é? 40 graus? Sim. Eu estaria na praia. Estaria passeando. O Evangelho é muito mais sério do que as igrejas estão pregando. A obra de Deus é muito mais importante do que nós achamos. Estar na igreja é muito melhor do que nós pensamos. A todo tempo estejam alvas as suas vestes, brancas, limpas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Você sabe o que é o óleo que desce pelas barbas de Arão? É a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos santifica, como Jesus falou em João 17, que nos santifica, que leva o marido crente a santificar a esposa descrente, que leva o marido infiel a ser santificado pela sua mulher fiel. A palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo vivo, encarnado, ressurreto. E nós muitas vezes achamos que existe fardo onde não há fardo. Eu já falei alguns dias atrás. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Estava aqui ontem ensaiando com os irmãos até 11. Que horas saímos daqui? 11, 11h30 da noite. Fui no hospital, fui visitar um enfermo. Fiz todas as minhas obrigações de marido, fiz todas as minhas obrigações profissionais, fui ensaiar para a igreja, fui buscar a palavra 1h30 da manhã, enquanto muitos estavam dormindo, eu estava buscando a palavra de Deus para te alimentar hoje nessa manhã. E passei uma semana com resfriado, com garganta doendo, com dores no corpo. E se eu me justificar para Jesus, Jesus, e agora? Sabe o que Jesus vai falar para mim? Me amando como Ele me ama?
E daí, pastor? E a minha obra? E daí, membro? E daí, obreiro? E a minha obra? Alvo como a neve? E cantamos: alvos como a neve, mais que a neve, mais que a neve. Mas o óleo está faltando na nossa cabeça. Oscilamos de saber o que vamos fazer, o que não vamos fazer, se servimos, se não servimos, se somos crentes, se não somos crentes. E a Bíblia está dizendo, volta aqui comigo, na NVI diz assim: esteja sempre vestido com vestes de festa. Espera aí, se ele está dizendo sempre, é a todo tempo. Se ele está dizendo a todo tempo, é todos os dias. Se é todos os dias, são 365 dias por ano. Ele está falando para você, Patrick, André, Nilce, Tisso, não importa o seu problema, esteja diante de mim, alvo como a neve. Esteja sempre diante de mim, com transparência, purificado. Minha esposa está falando, com alegria. Sempre com alegria. Olha, eu já trabalhei para várias pessoas da minha vida. Já trabalhei para pessoas ruins. Já trabalhei para pessoas sem compromisso. Já trabalhei com crentes sem compromisso. Já trabalhei com pessoas ímpias com compromisso. Já trabalhei em vários lugares da minha vida. Com 15 anos eu fui office boy em São Paulo. Não conhecia nem o Rio de Janeiro. Meu pai me levou para São Paulo e me colocou para trabalhar de office boy. Você imagina, eu na maior cidade do Brasil, com 15 anos, sendo office boy. O que isso quer dizer, pastor? O meu senhor, o meu patrão, não queria saber. Chegava 1h pela manhã, ele me botava para arquivar 750 mil papéis. E depois do almoço ele me entregava 250 contas para pagar em vários bancos diferentes, em vários lugares diferentes da cidade de São Paulo. E ele falava assim para mim, olha aí no Guia Rex, porque naquela época não tinha internet não. E aí eu pro Guia Rex, pegava um ônibus numa cidade onde eu nunca tinha andado, um frio terrível, nem roupa de frio direita não tinha. E eu, com frio danado dentro daqueles ônibus, para lugares onde eu nunca tinha ido, porque o meu senhor tinha mandado, e ele era um senhor mau, mas eu tinha que respeitá-lo. E fui passando por provas na minha vida, assim como eu tenho certeza que você já passou e tem passado por muitas provas. Mas independente do que você passa na sua vida profissional, sentimental, na sua vida financeira, a Bíblia está dizendo para você que é crente. Quem é crente aí, levanta a mão. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Vamos lá em Isaías capítulo 1, vai um pouquinho mais à frente. Isaías capítulo 1. Quem achou, diga amém. Lamentações, Cantares, Isaías, versículo 16. 1 verso 16. Diz assim: lavai-vos, purificai-vos, e tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, ao órfão, e tratai da causa das... Presta atenção, versículo 16, ele fala, 4 atos. Ele diz: lavai-vos,
Está falando para que nós façamos isso conosco. Amém? Ele diz: lavai-vos. E depois que você tiver lavado, purificai-vos. E depois que tiver purificado, tirai a maldade diante dos vossos atos, diante dos meus olhos. Ou seja, para de fazer o que não é reto. Para de murmurar. Para de desobedecer. Para de ser amuado. Para de ser fofoqueiro. Para de ser mentiroso. Para de ser crente sem compromisso. Para de ser crente meio termo. Para de adulterar, de cobiçar, de mentir, de falsificar, de subornar. E depois que você parar de tudo isso, cesse com tudo isso. Ele está falando: pare e cesse. Qual é a diferença? Se arrependa agora e nunca mais cometa. Cesse. Engraçado que o profeta Isaías, quando estava falando sobre isso, depois, se você quiser, você lê Isaías capítulo 6, que você vai entender o chamado desse homem, que muitos teólogos dizem que foi cerrado ao meio. Consegue imaginar uma pessoa sendo cerrada ao meio? O profeta Isaías, no capítulo 6, ele foi chamado, sabe para quê? Para anunciar ao povo de Deus coisas que eles não ouviriam, coisas que eles não entenderiam, coisas que eles não aceitariam, para que não fossem curados. Que ministério é esse? E Deus fala, e ele fala assim para Jesus, para Deus: meu Deus, mas até quando eu vou pregar isso contra eles? Até quando eu vou ser um profeta que só fala as verdades que eles precisam ouvir e não o que o âmago deles quer ouvir? E Deus fala para ele: sabe até quando, Isaías? Não, Senhor, até quando? Até eles tirarem diante dos meus olhos as suas maldades. Aí, quando todos aqueles que não são caírem, a semente do bem, o tronco vai se manter de pé. Pega na mão do seu irmão e fala para ele assim: ó, você é esse tronco, meu amado, que vai ouvir a verdade do evangelho, vai ser confrontado, mas vai se manter de pé. Ele não chamou Isaías para ser exaltado no meio de Israel. Ele chamou Isaías para bater no povo de Israel. E eu só vejo o profeta desse jeito. De todos os profetas da Bíblia, eu não consigo achar um profeta que profetizou coisas tão boas para o povo. Pode ser que eu esteja lendo outra Bíblia. Mas quando você é confrontado pela palavra, Deus está tirando de vocês, de nós, as raízes, as ervas daninhas, as folhas que estão secas, nos polindo mesmo, como ele diz lá em João capítulo 15, eu sou a videira e vós as varas, toda aquela que dá fruto em mim, eu a podo. Para quê? Para que dê mais frutos. O Isaías questionou, falou: Senhor, o Senhor está me levantando para falar tudo isso para esse povo? E Deus falou: o teu chamado é esse. E Isaías fala para ele: mas até quando? Quando é que eu vou, meu Deus, eu vou fazer os milagres de Elias? Isaías conhecia Elias. Quando é que eu vou lançar minha capa e o Jordão vai abrir? Quando é que eu vou orar, o fogo do céu vai cair, vai consumir os inimigos? Quando é que eu vou, como Eliseu, jogar uma madeira na água e o ferro que estava lá submerso vai subir? E Deus falou: isso não vai acontecer com você não, Isaías.
Você foi chamado para bater e apanhar. Mas até quando, Senhor? Até eu arrancar todos os ramos apodrecidos e ficar só o tronco. Mas o tronco vai dar raiz para baixo. Vai se fortificar. Vai se fortificar. Vai se fortificar. E quando crescer, meu amado, os frutos vão alimentar as nações. Quando o Evangelho aponta para mim e para você como pecadores, aceite. Aceite. E mude você mesmo. Não espere que ninguém vá fazer isso por você. Que o máximo que o pastor pode fazer é orar pela sua vida. É o máximo. Posso te aconselhar, posso te dar as mãos, posso caminhar com você, mas isso não vai adiantar se você não desejar caminhar com Jesus Cristo. Caminhar com Jesus Cristo, volta lá em Isaías. Ele está falando, lavai-vos, verso 16, purificai-vos vós mesmos, né? E tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido e fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E depois de tudo isso, que você se lavar, se purificar, que você fazer o bem, que você aprender a fazer o bem. O bem não é aquilo que você acha que é, mas o bem é aquilo que outras pessoas precisam. E depois de tudo isso, aí você vem a mim, verso 18. Vinde então e argui-me, ou seja, me pergunte, me questione, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca. Depois que vocês tiverem sido purificados, lavados, aprender a fazer o bem, a ser obedientes, a serem temerosos, depois que vocês se conscientizarem quem eu sou na vida de vocês e o que vocês significam para mim, aí vocês vão receber isso aqui, ó, verso 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis. Aleluia. Pastor, até que enfim o senhor pegou uma coisa boa, hein? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aí a mente já vai lá embaixo. O melhor dessa terra é para mim. Eu sou demais. O melhor dessa terra, aquele Lamborghini que abre a porta para cima. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade eu tinha tantos sonhos. E eu pensava, poxa, eu vou ser o maior engenheiro do mundo. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Coitadinho de mim, eu nem sabia o que me esperava. E as primeiras vezes que eu ouvia essa palavra na igreja, eu falava, isso é para mim. Oh, aleluia, Deus maravilhoso. Só não sapateava no poder e rodopiava porque meu pastor não gostava, senão eu ia entrar no poder. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei. Ela falava, Deus, eu quero, e eu estou te ouvindo. Então o melhor dessa terra é meu. Oh, aleluia, já posso contemplar aquela mansão lá no São Conrado, aquela piscina no domingo, com aquele suco geladinho. Eita Deus. Isso, James. Eu já me vi assim, pessoal. Meu papai falou que era isso, então
E Deus devia olhar lá de cima e falar assim: rapaz, você ficou mais de 30 anos pecando, agora você quer ir para São Conrado, estalar seu dedo e falar: James. Aí o Espírito me levou para o deserto. E tudo aquilo que eu tinha, eu perdi. E os meus sonhos. E todos os meus sonhos eu via afundando. Mas eu clamava: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Isso aqui é para mim. Falava em língua e tudo. Amarrava o diabo, mas acho que eu dei tanto nó no diabo que ele vai precisar de umas 2 eternidades para se soltar daqueles nós. De tanto que eu amarrei o diabo na minha vida financeira. E amarrava o diabo daqui, amarrava o diabo na segunda, na terça. E nada acontecia. E eu falava: esse melhor dessa terra não chega, e só paulada. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor da terra. Mas eu não entendia os versículos anteriores. Eu não entendia que eu mesmo tinha que me lavar. Eu tinha que aprender a fazer o bem. Porque existia uma promessa que mesmo que se o meu pecado fosse vermelho como a escarlata, ele ia me purificar e me fazer mais branco do que a neve. Existia essa promessa sobre a minha vida. Só que eu só queria se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Eu era como um surdo. E Deus teve que ir me convencendo dos meus pecados culto a culto. E eu fui aprendendo culto a culto quanto eu era pecador. O pastor pregava lá, eu só faltava me esconder. Falar: é comigo, Jesus, que o pastor está falando, Deus me livre. Alguém contou minha vida para esse homem. Como é que esse cara sabe que eu estou falando palavrão ainda? Como é que esse cara sabe que eu me iro? Está amarrado isso aí. Alguém me fofocou minha vida para o pastor. Está cheio de fofoqueiro nessa igreja. Era o Espírito falando para mim. Que os meus pecados eram latentes aos olhos de Deus, mas eu estava dentro da igreja exigindo que Deus me abençoasse. E eu determinava a minha bênção. E depois eu fui entender que Deus estava falando de 2 noivas, 2 mulheres, 2 igrejas. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11. Lembra do pecado como a escarlata? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 11. Quem achou, diga amém. Amém. 2 Coríntios 11, no verso 2, diz assim: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Se ele está falando que o pecador como eu e como você deveria ser apresentado como uma noiva pura e virgem, como poderia eu ser puro e virgem com tantos pecados? Como eu poderia me colocar no mundo espiritual depois de uma vida tão pecaminosa longe de Cristo? Eu pude entender que quando Isaías falou que como meus pecados fossem vermelho como a escarlata, ou vermelho como o carmesim, e minhas vestes se transformariam em brancas como a neve, limpas como a lã,
Eu entendi que Isaías estava fazendo uma alusão do poder perdoador do sangue de Jesus Cristo. Isaías estava falando há 2-3 mil anos antes de Cristo, que o sangue de Jesus Cristo tinha condição de pegar a mim e a você, pecador, e transformá-nos espiritualmente em uma noiva limpa, pura e adornada, para receber o verdadeiro marido, Cristo. Oh, aleluias! Que poder desse sangue! Um sangue que transforma pecadores, viciados, traficantes, assassinos, adúlteros, mentirosos, em uma noiva pura, limpa e como virgem. É assim que Jesus nos vê. É assim que Ele anseia nos receber na glória, como uma noiva virgem, limpa, pura e adornada, porque ninguém casa com mulher descuidada. Ninguém quer casar com uma mulher suja, feia. Todos nós, quem aqui vai casar ainda? Levante as mãos. Quantos jovens? Vocês estão na fé que vocês vão casar, hein, pessoal? O que você espera? Chay levantou a mão aí, Chay? Não levantou, levanta a mão dela, amor. O marido, ele espera que naquele grande aquele dia, a noiva venha como? Toda largada, cheia de bobe na cabeça. Vamos embora, pastor, acaba isso lá. Se eu sou o noivo, eu saio correndo. Cristo espera que entremos na igreja. Que igreja, pastor? O céu. Como noivas adornadas, porque Ele vai estar nos esperando limpos e purificados, lavados, fazendo o que é reto, se arrependendo dos nossos maus atos. Agora tem a outra noiva. Tem, pastor? Infelizmente. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse, você nem precisa da ajuda dos universitários nem das cartas. É o último livro da Bíblia. Se você não achar o último livro da Bíblia, depois do culto você vem falar que eu vou orar por você. Dona Rose está aí. Amém. Aí é um problema operacional, né, Dona Rose? Rasgou a sua Bíblia. Amém. Apocalipse 17. Presbítero Ronaldo, a Bíblia é para sua mãe, né? Pelo amor de Deus. Apocalipse 17, versículo 3 diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de couro, que estava cheia de nomes e de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, ou seja, continuava vermelha com os seus pecados, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua. Consegue entender a outra mulher? Consegue entender a outra igreja? Uma foi lavada e purificada no sangue de Cristo. Outra não quis ser lavada. Rejeitou o perdão. Quando a Bíblia fala em mulher, Apocalipse quer dizer igreja. E muitas águas quer dizer muitas pessoas. A Bíblia está dizendo que uma noiva vai se apresentar virgem, limpa, santa e pura ao cordeiro, ao marido. Se você conseguir entender que no Evangelho não existe meio termo, ou você é santo ou você é impuro. Não é como as religiões ensinam, que na outra encarnação você vai vir como um mosquitinho. Na outra encarnação acho que eu vou vir com uma borboleta. Tão lindo borboleta. Vou vir como um camelinho.
Salomão ele falou: ao homem cabe morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. Acabou. Morreu, praticou o bem, céu. Praticou o mal, inferno. Pastor, mas aquele negócio que tem aquele lugar onde eu fico alguns anos para me purificar, aquele esquema, aquele jeitinho e tal, não existe. Mentira do diabo. Lavado no sangue de Jesus, purificado, entra no céu como noiva adornada, limpa, imaculada. Morreu nos seus pecados. Lá não vai adiantar você falar: pastor Luiz, não, me mira, mas me erra. Lá não vai adiantar você gritar: pastor João, pastor Pedro, apóstolo, pai apóstolo, bispo, Espírito Santo, me ajuda. Isaías está falando: a praticai o bem, aprendei a fazer o bem. Por que Deus falou para aprendermos a fazer o bem? É porque não sabemos. Se soubéssemos fazer o bem, nós não precisaríamos aprender. Quem concorda, diga amém. Amém. Se precisamos aprender com alguém. E se precisamos aprender, precisamos nos submeter. E se nos submetemos, precisamos obedecer. E se obedecemos, precisamos respeitar. Volta lá em Isaías capítulo 1. Lá no meio da Bíblia. Eu devia ter falado para você marcar, mas eu não falei. Aí você volta com toda a paciência. Isaías capítulo 1. Versículo 19. Diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem. Tem um crente do teu lado aí? Tem um crente? Pergunta para esse crente aí: qual é o bem dessa terra? Pergunta para esse crente. O que esse crente te respondeu? O futuro, minha profissão, meu casamento, meus namorados. Que ultimamente o negócio está até no plural, pessoal. No meu tempo, se eu tivesse uma, eu era o maioral. Para arrumar um namorado tinha que fazer isso. Agora, meus namorados, meus namoridos, o diabo tem poder de transformar aquilo que não é naquilo que é. A fornicação, o sexo fora do casamento passou a ser uma coisa normal. O cobiçar a mulher do próximo, o carro do próximo, a casa do próximo, a roupa do próximo, passou a ser normal. Afinal, nós almejamos coisas melhores. Mas não existe nenhuma normalidade em você desejar aquilo que você não tem. O que você precisa fazer é profetizar. Aí é diferente. O que para você é a pergunta do culto de hoje? É o bem dessa terra. Que você vai viver aqui talvez 70, 80, 90, 100, 120 anos. Né? O que é o bem dessa terra? Você quer a opinião de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é? Vamos lá no Salmo 16. Volta um pouquinho, você está em Isaías.
Salmos no meio da Bíblia. Abre a Bíblia no meio. Salmos, capítulo 16. Acharam? Por que tanto riso aí, pessoal? Estou falando sobre pecado, salvação, inferno. Vocês estão rindo? Salmo 16, versículo 2, diz assim: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, e não tenho outro bem. Eu não tenho outro bem além de ti. Nós estamos falando do rei Davi, do homem que governou Jerusalém e Israel como um todo durante 40 anos, 33 em Jerusalém e 7 anos em Hebrom. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus fez uma promessa que do trono dele nunca deixaria de haver um rei em Israel. Um homem rico, poderoso, que deu para o seu filho Salomão, ainda quando era jovem, quase que toda a provisão para se construir o templo do Senhor, o tabernáculo. Um rei reconhecido por todas as nações, escritor de vários salmos, um homem cheio do Espírito Santo, um guerreiro, rico, e ele dá uma declaração, no Salmo 16, no versículo 2, ele fala: Senhor, não tenho outro bem além de ti. Davi, ele ofertou milhões e milhões e milhões em dólares, traduzido para o dinheiro de hoje, para a construção do templo. Todas as suas especiarias, riquezas, ele morreu com fartura de dias, diz a Bíblia Sagrada. Davi instituiu um reino, e foi um homem tão importante, que milhares de anos depois, onde Cristo Jesus passava, os endemoniados, os aleijados, os coxos diziam: tem misericórdia de nós, filho de... É desse homem que eu estou falando. Esse homem que deixou um legado. Esse homem que adorava a Deus enquanto ainda era um pastor de ovelhas, e os seus irmãos eram completamente homens preparados para serem reis, homens fortes, belicosos, homens preparados para reinar. E Davi estava lá no campo, tocando harpa, adorando a Deus e cuidando das suas ovelhas. E quando o gigante Golias se levantou, os belicosos, os fortes, os preparados falaram assim: ó, esse aí não dá para mim não, hein? E durante muito tempo Golias descia no vale e afrontava o povo de Israel, e os homens preparados não tinham coragem de encarar a Golias. Mas aquele menino franzido, ruivo, um dia foi levar comida para os seus irmãos na frente da batalha, e ouviu aquele gigante afrontando Israel. Ele falou: quem esse incircunciso pensa que é para afrontar o Deus vivo? E as pessoas olharam para ele: para quem você pensa que é? Magrinho desse jeito, ruivo de semblante, né? com um aspecto, um bom semblante, quer dizer, uma pessoa meiga, fisicamente dócil. E Davi falou assim: você não sabe de nada. Enquanto eu estava lá no campo cuidando das ovelhas, o leão vinha, pegava uma ovelha, eu ia lá no leão que pegou a minha ovelha e rasgava ele ao meio.
e tirava da boca do leão as minhas ovelhas. Eu matei leão, eu matei urso, e eu vou contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Pega na mão desse crente e fala assim: por menor que você acha que você seja, você é um gigante diante de Deus. Gigante. Um homem preparado, uma mulher preparada, com vestes alvas, com vestes limpas, que a todo tempo do seu dia anda de cabeça espiritualmente erguida. Um homem que não é cristão só no domingo, na quarta-feira, na terça, no sábado. Um jovem que tem compromisso, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, que pode passar por qualquer tipo de aflição, mas sempre vai estar de vestes limpas.